Vamos lá, pessoal! Bem-vindos à aula número 2 da nossa jornada do concurseiro aprovado. Hoje eu vou falar com vocês e vou responder algumas questões da sua prova. E a gente vai falar especificamente sobre a matéria de poderes administrativos, que sempre aparece uma questão. Lembrando, gente, que em conformidade com as estatísticas do manual, vou deixar sempre aqui uma parte da tela mostrando para você o manual. Em conformidade com as estatísticas, o poder mais cobrado nas provas de concurso público é o poder de polícia. E eu vou te falar frase a frase o que nesse poder é mais cobrado, o que é mais importante sobre cada poder, cada aspectozinho que você tem que entender. Porque você sabe, né, gente? No final de cada página do material tem um QR Code questões. Como assim, prof? Eu encaixei todas as questões de prova de nível médio e de nível superior nesse material. Você leu a página, já sabe que tem um código de cores, o que está em verde responde a 100 questões, o que está em amarelo a 200 questões e o que está em vermelho a mais de 300 questões. Todas as questões de prova dos últimos 10 anos estão encaixadas aqui. Leu essa página aqui? Aproxime o celular do QR Code questões no final dessa página e resolva as questões que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Memorizando na hora, entendendo como que a banca cobra aquele conteúdo na hora, facilitando esse processo de aprendizado e memorização. Estudando muito mais rápido, olha só. Poucas páginas você consegue estudar toda a matéria em 7 dias. Vamos aprender então. Ah, prof, uma dúvida que todo mundo está fazendo. Prof, vem com videoaula também? Sim, vem com videoaula. Cada capítulo, né, gente, tem um QR Code aqui, videoaula, no início de cada capítulo para você assistir as videoaulas de toda a matéria, começando do zero, mas não é centenas, milhares de videoaulas não, são poucas videoaulas, porque um aulão para cada capítulo é o suficiente para você entender a disciplina. O foco é na resolução de questões. Você fica pouco tempo assistindo videoaula, mais tempo lendo o livro, porque o detalhe está no livro, e mais tempo ainda resolvendo questão, que é o que você tem que fazer com prioridade. Beleza, vamos lá, vamos falar de poderes administrativos. Pessoal, o que é poder administrativo? Os poderes que a administração pública possui para alcançar o interesse público. Esses poderes advêm do fato de que a administração pública tem o quê? Supremacia, né, gente? Frente a nós particulares. Haja vista que o Estado busca alcançar o interesse público, ao Estado são conferidos mais poderes do que a nós. O Estado tem mais poderes do que nós. Beleza, isso já sei, prof. Mas tá bom, você tá falando de qual poder? Daquele poder executivo, legislativo e judiciário? Não. Esses são os poderes estruturais do Estado. Esses poderes são aqueles que a administração pública, né, na verdade que o Estado, ele faz uso em conformidade com a função que ele estiver desempenhando. Poder estrutural é uma tripartição de funções que vai organizar a máquina pública. Poder administrativo, que é o que eu estou falando agora, é diferente. Poder administrativo são ferramentas, são instrumentos que o Estado tem para atender a coletividade. O poder administrativo, né, os poderes que a gente vai estudar, é o poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar e poder normativo. Esses poderes despencam nas provas. O que você tem que saber sobre esses poderes? São poderes-deveres. Por quê? São instrumentos, são prerrogativas que a administração pública tem, haja vista que ela busca atender a coletividade. São poderes superiores do Estado para atender a coletividade. Prof, por que poder-dever? Porque o Estado só tem esses poderes, o agente público só pode usar esses poderes, haja vista que ele tem um dever. O poder só se justifica em razão do dever. Qual que é o dever do agente público, prof? Atender a coletividade. Então, haja vista que o agente público tem esse dever de atender o interesse público, né? Tem essa grande finalidade da administração, são conferidos a ela poderes administrativos. Beleza. Antes da gente começar a falar sobre cada um dos poderes, você tem que entender uma noção muito importante. Diferença entre vinculação e discricionariedade. Isso é muitíssimo importante. Vinculado e discricionário. Prof, o que é isso? Eu falei com vocês na aula passada, né, que nós estamos em um Estado de Direito. Estado que obedece ao direito. Estado que tem que seguir o que está na lei. Beleza. Quer dizer que o Estado o tempo todo está observando a lei e está vinculado aos termos da lei. O agente público, na medida que ele estiver trabalhando, ele tem que ver o quê? Como é que a lei estabelece isso aqui? Como é que a lei fala que eu tenho que fazer? O tempo todo você vai ter que olhar a lei. Só que existem situações que a lei não consegue prever tudo. Pensa só, a lei não consegue prever tudo que pode acontecer no caso concreto. Então, haja vista que nem tudo está regulamentado na lei, em algumas situações o agente público vai ter uma margem de liberdade ou discricionariedade. Margem de liberdade ou discricionariedade.
Prof, o que é discricionariedade? É essa margem de liberdade que o agente público tem para definir como é que ele vai atuar no caso concreto. Em algumas situações a lei não define o que ele deve fazer, então ele vai ter uma margem de liberdade. Prof, mas ele vai atuar da forma como ele quiser? Não, essa margem de liberdade vai ser exercida dentro dos limites da lei. O agente público que tem essa liberdade para decidir como é que ele vai atuar, ele vai ter que respeitar os princípios administrativos, ele vai ter que respeitar o restante do ordenamento jurídico. Não é que ele é tão livre assim não. Liberdade dentro dos limites da lei. E essa margem de liberdade a gente chama de conveniência e oportunidade. Prof, me dá um exemplo, por favor. Existem situações que o Estado, que a lei não consegue prever o que o Estado tem ou não tem que fazer, que a lei não consegue esgotar tudo. Sim, essa é uma situação. Mas existe discricionariedade também nos conceitos jurídicos indeterminados. Conceito jurídico, um conceito que está na lei. Indeterminado? Sim, esse conceito indeterminado é aquele que carece de uma interpretação, carece de uma valoração do agente público. Por exemplo, está na lei que o policial pode conter tumulto, uma situação de tumulto. Aí eu te pergunto, o que é tumulto? Para você, tumulto são 100 pessoas brigando. Para mim, que não gosto de briga, 2 pessoas discutindo já é tumulto. O policial já pode parar, já pode fazer algo para parar essa briga aí, mesmo que seja boca a boca. Vocês estão vendo que cada pessoa entende esse conceito de um jeito diferente? Para mim, tumulto é uma coisa, para você, tumulto é outra coisa. Isso é um conceito jurídico indeterminado, um conceito que carece de uma interpretação. A administração pública, o gestor público, o agente público tem que interpretar a situação e falar assim, poxa, estou diante de um tumulto. Aquilo ali é um tumulto mesmo. Tá vendo que essa interpretação, ela é pessoal, ela é de cada um? Ou seja, na medida em que o agente público estiver interpretando, estiver fazendo isso, ele está agindo com uma margem de liberdade. Da liberdade dele, né, gente? Ele está julgando a situação. E isso também é discricionariedade. Então, olha só, resumindo para você. O ato administrativo pode ser um ato vinculado, ou seja, no ato vinculado, o agente público deve atuar em conformidade com a lei. Prof, tem margem de escolha do agente público definir se ele quer ou não quer fazer aquilo ali? Ele tem alguma margem de liberdade? Não existe margem de escolha para o agente público nos atos vinculados, né? Atos que estão disciplinados na lei. Quando a lei fala, por exemplo, o servidor público que não passou no estágio probatório, não foi aprovado no estágio probatório, vai ser exonerado. É isso, a lei já estabeleceu, vai ser exonerado. Prof, mas não é possível a reabilitação desse servidor? Não é possível que ele faça uma outra avaliação de desempenho, prof? Não é possível? Não. A lei estabeleceu. Não foi aprovado na avaliação especial de desempenho no final do estágio probatório, vai ser exonerado. Não tem o que fazer, a lei já estabeleceu. Ou seja, a administração pública vai atuar de que forma? De forma vinculada, ela vai só seguir o que está na lei. Não tem margem de escolha, tá bom? Para o agente público definir. Só que existem outras situações nas quais a própria lei confere, por exemplo, num caso de um processo administrativo disciplinar. A comissão processante está lá avaliando qual que é a punição que ela vai aplicar para aquele servidor. Ela vai suspender ele das atividades ou ela vai só aplicar uma multa? A lei confere essa margem de liberdade para a comissão que está decidindo aquele processo administrativo para punir aquele servidor definir. Vou aplicar uma suspensão ou vou aplicar multa? Vocês estão vendo que a própria lei confere o quê? 2 possibilidades? A escolha fica na mão do agente? Agora, existem situações que não tem nem essa previsão na lei. A lei nem fez essa previsão de 2 possibilidades. A lei não disciplinou aquilo ali. Aí o agente público vai ter uma margem de liberdade maior. Então, quando eu estou diante de atos discricionários, gente, não é que o agente público não cumpre o que está na lei. Ele segue o que está na lei a todo momento. Mas aquela situação ali não tem uma disciplina específica, não tem nada definido. Então ele vai ter uma liberdade para atuar dentro dos limites da lei, desde que respeitado a todo momento os princípios administrativos. Então não é que ele é livre assim não, ele vai ter uma margem de liberdade dentro dos limites da lei. E a gente fala que ele tem uma margem de escolha. Escolha, gente, ou mérito administrativo. Quando a gente fala de margem de escolha, eu estou falando do mérito que o agente público possui, né? Da margem que ele tem para decidir
como que ele vai atuar naquela situação. Prof, esses atos vinculados e discricionários, eles são controlados? Sim, eu já falei com vocês, né, que no Brasil a justiça é inafastável. O Poder Judiciário, ele controla os atos da administração, mas o controle que o Poder Judiciário realiza é um controle de legalidade. Se porventura o juiz verificar que o agente público não atuou em conformidade com a lei, mesmo diante de um ato discricionário ou um ato vinculado, o juiz vai anular aquela medida. Professora, mas o juiz entra no mérito da questão? Não, no mérito não. Lembra aquele exemplo da aula passada que eu dei pra vocês? O policial analisou que seu carro estava mal estacionado, ao invés de te multar, ele resolveu rebocar porque ele estava mal-humorado. Pô, rebocar, ele até tinha, ele tem competência para mandar rebocar, mas rebocar foi um pouco exagerado. Ele atuou de forma desproporcional. Você ajuizou uma ação pleiteando a anulação daquele ato, né? Aí o juiz falou assim, poxa, realmente, rebocar nessa situação que foi muito desproporcional. O juiz então fez um controle de legalidade, porque na medida que o agente público atuou de forma desproporcional, quer dizer o que, gente? Que ele não respeitou um princípio administrativo. Aí o juiz anulou aquela medida, mas o juiz não vai falar, policial, você tinha que ter multado. Não, o juiz não entra no mérito da questão, porque o juiz não passou no concurso para ser policial. O juiz não pode falar isso. A competência para definir qual multa que seria aplicada é do policial, não é do juiz. O juiz não entra no mérito, ele faz o quê? Um controle de legalidade. Prof, mas então não existe controle de mérito dos atos administrativos? Existe sim. A própria administração, como eu falei ontem com vocês, ela autotutela, ela controla os seus próprios atos. Se porventura a administração pública verificou que naquele ato discricionário ali, o agente público, não devia ter atuado daquela forma, aquele ato foi até legal em conformidade com a lei, mas não é mais conveniente, ela vai revogar aquela medida. Ou então se a administração pública verificou ela mesma que o ato editado pelo agente público é um ato ilegal, ela também vai o quê? Ela mesma vai anular aquele ato. Lembra que o controle também é feito pela própria administração. Então beleza, gente? Ficou na mente? Poder administrativo decorre do fato de que a administração tem mais poderes do que nós, para atender a coletividade. Eu não estou falando dos poderes estruturais do Estado, porque poder estrutural está falando das funções, da repartição de funções, né, entre os poderes estruturais, não é isso. Eu estou falando das ferramentas que o Estado tem para alcançar o interesse público. São essas 4 ferramentas aqui que são verdadeiros poderes e deveres. A administração só tem esses poderes porque ela tem o dever de atender a coletividade. Antes de começar a falar sobre cada um dos poderes, eu quero que vocês lembrem desses 2 conceitos. Vinculação e discricionariedade. Como assim? A gente sabe que a gente está no Estado de Direito, Estado que obedece o direito, ou seja, o agente público a todo momento está vinculado à lei. Existem atos nos quais a situação está toda disciplinada em lei. O agente público não tem margem de liberdade para definir como é que ele vai atuar, ele tem que atuar em conformidade com a lei. Mas existem situações que a lei não consegue prever tudo, né, gente? A lei não prevê tudo. Existem situações em que o agente público tem uma margem de liberdade para atuar e essa margem de liberdade a gente chama de mérito administrativo ou conveniência e oportunidade. Beleza? Tópico número 2, poder de polícia. Pessoal, mas antes de falar sobre poder de polícia, eu quero falar com você sobre um outro conceito importante, que está muito relacionado a toda essa matéria. O conceito de abuso de poder. Abuso de poder é um gênero que abrange 2 espécies, o desvio de finalidade e o excesso de poder. Vamos dizer que um agente público foi aí nomeado para ocupar o cargo de policial. Está desempenhando suas funções, mas um dia ele resolve, poxa vida, praticar uma conduta que é de competência do delegado. Ele excedeu o seu poder. Ele praticou um ato que ele não tem competência para praticar. Professora, quando eu assumi o meu cargo público, onde que vão estar as minhas competências? O meu poder? Na lei da sua carreira. Você assumiu o cargo de policial, na lei da carreira de policial tá lá os seus poderes, as suas competências. E aí você praticou um ato cuja competência é do delegado. Nesse caso, esse ato que você praticou foi praticado com um vício, né? Um vício de excesso de poder. Você não tem competência para praticar esse ato. Não tem competência, beleza. Mas e uma outra situação, prof? Existe um outro vício que chama desvio de finalidade. No desvio de finalidade, o agente público tem poder para praticar aquela medida. Entretanto, ele não está praticando aquela conduta para atender a coletividade. Ele está buscando o benefício dele próprio. Ele está buscando prejudicar uma outra pessoa. Poxa vida! Nessa situação, a gente está diante de um fato em que a administração, o agente público tem competência,
tem competência para praticar, mas ele pratica com uma finalidade diversa do interesse público. Há um desvio de finalidade. Um exemplo, o presidente, o governador, o chefe do Poder Executivo pode desapropriar o seu terreno aí. Ele tem essa prerrogativa para desapropriar o seu terreno, para utilizar esse terreno para uma finalidade pública. Mas vamos dizer que o governador do seu estado é meio seu inimigo. Sabe que você adora a sua casa. Passou a vida inteira construindo a sua casa. Você ama a sua casa loucamente. Aí sabe o que ele faz? Desapropria a sua casa. Fala que vai construir uma escola pública naquela região. Na verdade, não vai não. Ele quer só te prejudicar, só te irritar. Te pergunto, ele tem competência para edição desse decreto de desapropriação? Tem. Ele tem essa competência, ele tem esse poder. Entretanto, ele praticou isso visando atender a coletividade? Não. Ele fez tudo isso para te prejudicar. Estamos diante, gente, de um ato com o quê? Desvio de finalidade. Desvio de finalidade. O agente tem competência para praticar, mas ele não está buscando atender a coletividade. Ele está buscando atender interesses próprios. Esse vício é um vício gravíssimo e esse conceito aqui cai muito em prova. Abuso de poder é um gênero que abrange duas espécies: o desvio de finalidade e o excesso de poder. Excesso de poder é um vício de competência. O agente público não tem competência para praticar aquele ato e pratica. Desvio de finalidade é um vício que de finalidade. O agente público até tem poder para fazer aquilo ali, mas ele não está buscando atender a coletividade, não. Ele está buscando, na verdade, prejudicar o particular, se beneficiar, uma outra finalidade diversa. Beleza? Entendido? Vamos agora falar sobre o nosso poder campeão, gente. Despenca nas provas de concurso. Esse é o poder mais cobrado nas provas de concurso. Olha como é que as páginas, que vou colocar aqui. Coloca aqui para mim a edição. Todas as páginas que falam sobre poder de polícia, elas estão todas em vermelho. Por quê? Vocês já sabem que cada parte em vermelho responde a 300 questões. Então, por exemplo, a gente vai fazer esse conceito aqui, vai saber como é que é o conceito de poder de polícia. Logo em seguida, você vai aí responder uma questão sobre esse tópico da matéria que está aqui no final da página, no QR Code de questões. Vamos entender. Gente, o que é poder de polícia? Poder de polícia é o poder que o Estado tem para restringir a minha e a sua liberdade individual em prol da coletividade. Então eu, Gabriela, até gosto de correr com o carro. Posso sair correndo com o meu carro? Não, porque a todo momento tem um sinal de trânsito, tem lá uma placa falando do limite de velocidade, a todo momento eu tenho que respeitar as normas de trânsito. A todo momento as normas de trânsito limitam a minha liberdade de sair correndo com o meu carro. Prof, mas por que o Estado faz isso com a senhora? Por que, professora? Visando atender a coletividade, visando o bom funcionamento do trânsito. Então, o poder de polícia restringe a minha e a sua liberdade individual e também o uso, gozo e disposição da propriedade privada, visando atender ao interesse público. Essa é a grandíssima conceituação do poder de polícia que está lá no Código Tributário Nacional. Prof, por que está no Código Tributário Nacional? Porque o exercício do poder de polícia enseja a cobrança de uma taxa. A gente paga tantas taxas. Por exemplo, você quer abrir um restaurante. Poxa, restaurante vai comercializar alimentação. Quem disse que a comida que você está comercializando é gostosa mesmo? Quem disse que ela não está envenenada? A vigilância sanitária vai falar assim, não pode ficar abrindo restaurante não. Vou restringir sua liberdade. Não vai ficar abrindo restaurante não. Eu tenho que verificar se você atendeu todos os requisitos da vigilância sanitária. Eu tenho que verificar isso e você tem que pagar uma taxa para funcionar. Essa taxa, gente, tem natureza tributária, é um tributo. Então lembra disso, o exercício do poder de polícia enseja a cobrança de uma taxa. A taxa é um tributo, por isso que isso está aqui no Código Tributário Nacional. Exatamente. Beleza. Entendi, prof, esse conceito. Mas quando você fala uso, gozo e disposição da propriedade privada, me explica isso assim um pouquinho melhor. Galera, por exemplo, você aí quer construir um arranha-céu. Você é megalomaníaco, quer construir um prédio bem grande, tem essa vontade, esse grande desejo. Poxa, pode construir. Pode construir, prof? Posso começar a construir assim? Não, não é assim tão livre, sabe por quê? Quem disse que a sua construção vai respeitar as normas? Quem disse que você tem condição mesmo de construir? Quem disse que esse prédio que você está aí planejando não vai cair? E se cair, cai na cabeça do pedestre? Pô, isso é uma atividade de risco.
Então, para você construir no seu terreno, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo tudo, mesmo tendo esse sonho, você precisa de uma licença para construir. Prof, quer dizer que o Estado limita a minha liberdade de sair construindo no meu terreno e fala que eu tenho que ter uma licença? Exatamente. Fala que você tem que ter uma licença. E é assim que funciona, tá bom? Pro bom que para atender o interesse público. Beleza, entendi. Características principais sobre esse poder de polícia. Primeiro, tem natureza restritiva e preventiva. O poder de polícia tem natureza restritiva e preventiva. Como assim? Gente, preventivamente o poder de polícia fala: respeita a sinalização de trânsito, respeita o limite de velocidade, preventivamente. Vamos prevenir acidente, vamos prevenir confusão e tudo. Mas se você não cumpriu as normas de trânsito, você vai ser repreendido. Poxa vida, não tá cumprindo as normas de trânsito? Poxa vida, vou te punir, tá bom? Então lembra disso. Ok, próxima característica. Em regra, tem natureza discricionária. Gente, você já sabe, né, que o agente público deve atuar em conformidade com a lei. Mas no exercício do poder de polícia, na grande maior parte das situações, o agente público tem uma margem de liberdade para definir como é que ele vai atuar, na grande maioria dos atos. Mas existem atos que são vinculados, que decorrem do poder de polícia, já vou falar para você. Por exemplo, quando lá aquele exemplo do carro mal estacionado, que seu carro está mal estacionado, tá ali numa pontinha, a beiradinha dele tá lá numa placa proibido estacionar, só a beiradinha para frente. Poxa vida, o policial vendo aquilo, ele vai enquadrar a sua conduta. Isso aí é uma infração leve? Não, é média. Não, isso é uma infração grave. Vocês estão vendo que esse enquadramento, esse juízo, essa adequação à realidade, à norma, é feito pelo policial? Isso é discricionariedade. Isso demanda interpretação do policial. Então, no exercício do poder de polícia, ele vai ter uma margem de liberdade, na grande maioria das situações. Mas existem atos que decorrem do poder de polícia que são atos vinculados aos termos da lei. Por exemplo, sabe essa licença para construir que eu falei com você? Pois é, se você apresentou toda a documentação certa, o seu projeto está lindo, o seu projeto respeita a lei de ocupação do solo, o seu projeto está bacana, sabe? Um projeto bem feito, não representa risco para as pessoas que vão caminhar nas ruas. Pô, seu projeto está todo legal, está em conformidade com a lei, está todo legal e está em conformidade com a lei. Então, a administração pública não pode falar: ih, não gostei desse rapaz não, arranha-céu, tá se achando, não vou dar licença, vou não. A administração pública não pode fazer isso, porque imagina só, se a gente ficasse o quê? Condicionado a esse entendimento da administração que poderia mudar, a gente ia ficar, poxa, numa situação muito complicada, né, para construir. Então, não. Por exemplo, o ato de licença para construir é um ato vinculado. Se você apresentou toda a documentação em conformidade com a lei, se está tudo certinho, a licença vai sim ser concedida a você. Se está tudo certinho, a licença vai ser concedida a você. Ou seja, é um ato vinculado. A administração pública analisa: poxa, esse projeto aqui cumpre todos os requisitos da lei. Então, licença concedida. O agente público não tem margem de liberdade para definir se ele vai ou não conceder licença. Ele deve conceder a licença desde que você atenda os requisitos da lei. Então, lembra para a prova. Na grande maioria das situações, o poder de polícia se manifesta através de atos discricionários. Entretanto, existem alguns atos vinculados, como a licença para construir, que decorrem do poder de polícia. Beleza. Próxima característica: caráter liberatório. Galera, nesse mesmo intuito, né, de atender ao interesse da coletividade, existem algumas atividades, né, que você não pode desempenhar. O Estado restringe a sua liberdade porque aquela atividade é uma atividade de risco. Sabe, tipo assim, para abrir um restaurante, a vigilância sanitária tem que conceder a você um alvará de funcionamento? Sabe, tipo assim, você já fez 18 anos, mas para conseguir dirigir você tem que ter uma carteira nacional de habilitação? Então a administração pública tem que liberar você para dirigir. Tem que falar: olha, estou consentindo a você uma habilitação, você tem condição de dirigir. Então, prof, a administração restringe a minha liberdade? Eu não posso sair dirigindo não, eu tenho que ter uma CNH? Tem que ter uma CNH, beleza? Então possui caráter liberatório, é destinado à generalidade dos indivíduos. Gente, em regra, o poder de polícia se manifesta através de atos gerais.
Todos nós temos que respeitar as normas de trânsito. Todo mundo tem que respeitar as normas de trânsito. Mas existem também atos individuais que decorrem do poder de polícia. Por exemplo, a licença para construir a sua casa é um ato individual. Quem foi beneficiado por esse ato? Eu? Não. Você que vai construir. Esse é um ato individual. Então, em regra, na grande maioria das situações, os atos que decorrem do poder de polícia são destinados à generalidade dos indivíduos. Mas existem atos individuais que decorrem desse poder. Beleza. Além disso, em regra, geram obrigações de não fazer. Em regra, existem várias situações em que o poder de polícia estabelece obrigações de fazer, mas em regra são obrigações de não fazer. Não ultrapasse o sinal. Não ultrapasse o limite de velocidade, tá bom? Criando obrigações de não fazer na maioria das situações. E por fim, ele é indelegável. Ele é indelegável, mas existem algumas etapas do ciclo do poder de polícia que são passíveis de delegação. Como assim indelegável, prof? Gente, esse poder é muito poderoso. Ele restringe a minha e a sua liberdade individual. Então, esse poder não vai ser repassado para uma empresa privada. Não vai. Porque imagina só uma empresa privada, um particular, uma pessoa que não foi eleita, que não passou em concurso, meu Deus do céu, estabelecendo algo que vai restringir a liberdade do cidadão? Não. Essa empresa privada não pode ter tanto poder assim. Então, em regra, o poder de polícia vai ser indelegável. Agora, existem algumas etapas do exercício do poder de polícia que são passíveis de delegação. Já te explico isso aqui, tá bom? Vamos virar de quadro. Outro ponto importante que você tem que saber sobre poder de polícia, gente, são os atributos do poder de polícia. Atributos, prerrogativas do poder de polícia. Galera, uma dica para você não esquecer isso aqui. Dica: D de discricionariedade, I de imperatividade, C de coercibilidade e A de autoexecutoriedade. Gente, esses macetes, vou chegar aqui pertinho para mostrar para vocês. Esses macetes estão sempre no manual, olha só. Macete, dica, galera. Beleza, já falei da discricionariedade? Já falei da imperatividade? Vou falar de novo. Imperatividade decorre daquele poder de império. É o poder que o Estado tem de impor a mim e a você uma obrigação, restringindo a minha e a sua liberdade individual. Imperatividade de império, né, gente? Beleza. Isso é uma característica grande do poder de polícia. Além disso, coercibilidade. Coercibilidade é aquela situação em que você aí não obedeceu às normas do poder de polícia. E a administração pública agora vai ter que te punir. Ela vai usar de meios indiretos de coerção, como a multa, para te fazer cumprir das próximas vezes. Você não está respeitando as normas de trânsito. O que a administração pública vai fazer? Vai te multar. Para você o quê? Para você nas próximas situações cumprir as normas de trânsito. Beleza. E por fim, autoexecutoriedade. Galera, a autoexecutoriedade não está presente em todos os atos administrativos, não está. Somente nas situações emergenciais e quando a lei autoriza. Autoexecução, autoexecutoriedade. Como assim? Vamos dizer que você tem um grande prédio lá, seu arranha-céu você construiu, mas o seu arranha-céu está prestes a cair. Está prestes a cair. E aí? E aí que você já recebeu uma cartinha falando para você providenciar a demolição do prédio. E você não fez nada. Você não fez. Já recebeu uma cartinha do Estado falando, providencia a demolição, isso aí está representando um risco. Cada dia cai um concreto na calçada, pelo amor de Deus. Você não fez nada. E aí, a administração pública vai esperar você fazer alguma coisa? Não. Essa situação é uma situação emergencial, né? Uma situação urgente, gente. Sabe o que o Estado vai fazer? Vai auto-executar a medida. Vai ele mesmo providenciar a demolição do prédio. Outro exemplo. Você parou seu carro no meio da rodovia. O policial vai só te multar nessa situação? Não. A multa ali não é eficaz. Ele vai o quê? Rebocar o seu veículo. Auto-executar a medida. Beleza. Então, atributos do poder de polícia. Lembrando, gente, que a discricionariedade não está presente em todos os atos. Existem atos que são atos vinculados que decorrem do poder de polícia, como o ato da licença. Beleza, prova. Agora, uma diferença muito importante. Antes de fazer questão, porque eu quero que a gente faça questão. Uma diferença muito importante. Polícia administrativa e polícia judiciária. Esse conceito aparece na sua prova.
Polícia administrativa, gente, ela vai combater um ilícito administrativo. Polícia judiciária, um ilícito penal. Polícia judiciária é o que a polícia civil faz. A polícia civil faz, sabe o que, gente? Ela investiga a prática de crimes, né? O trabalho da polícia civil, essa polícia judiciária, é uma preparação para uma futura ação penal. Futura ação penal, gente. Isso é polícia judiciária. Isso aí não tem nada a ver com polícia administrativa. Polícia administrativa é esse poder que o Estado tem para restringir a sua liberdade individual, uso, gozo e disposição da propriedade privada em prol da coletividade. São coisas diferentes. Tá vendo? São coisas diferentes. Eu quero falar agora com você sobre o ciclo do poder de polícia. Vocês sabiam que o poder de polícia ele se desenvolve em algumas etapas? Vamos lá. Primeira etapa, Código de Trânsito Brasileiro. Estabeleceu uma norma geral e abstrata. Tem o quê? Uma imposição nessa norma falando que eu só posso dirigir se eu tiver uma carteira de habilitação. Peraí, essa norma do Código de Trânsito restringe a minha liberdade de sair dirigindo. Agora eu só posso dirigir se eu tiver uma carteira de habilitação. Isso mesmo. Isso é uma ordem de polícia. A ordem de polícia, gente, só vai ser editada por pessoa jurídica de direito público, pelo Estado, por alguém que compõe o Estado. Pensa só. Essa pessoa jurídica de direito público, ela vai restringir a liberdade individual das pessoas. Só o Estado pode fazer isso, só o Estado tem esse poder de império. Então, a primeira etapa do ciclo do poder de polícia, essa ordem de polícia, só vai ser realizada por pessoa jurídica de direito público. Beleza. Ok, prof, e aí? E aí que eu fiz toda uma legislação, fiz o exame lá de habilitação, passei. Ai, prof, que bom! E aí você ganhou uma CNH? Como é que foi isso? Sim, o Estado consentiu a mim uma habilitação. Falou, ó, Gabriela, você cumpriu os requisitos da lei, você passou na prova, você pode dirigir. Aí foi consentido a mim, né, gente? Foi emitida uma CNH. Essa segunda etapa a gente chama de etapa de consentimento. Prof, essa etapa de consentimento é só uma etapa para verificar, né, se o particular cumpriu o que está na lei, né, se ele pode, né, desempenhar aquela atividade. Essa etapa, prof, ela não tem poder de império, né, porque a imposição foi feita pelo Estado, a ordem de polícia foi feita pelo Estado. Essa etapa de consentimento, ela pode ser repassada para um particular? Pode. Porque ela é uma etapa de mera execução. Então ela pode ser repassada para um particular fazer isso, prof? Verificar se o cidadão está cumprindo o que está na lei e consentir a ele uma autorização, isso pode ser repassado para o particular? Pode. Essa etapa é passível de delegação, beleza? Ok. Próxima etapa. Agora eu já estou dirigindo. Quer dizer que eu vou dirigir de qualquer forma? Não. Eu tenho que observar as normas de trânsito a todo momento. E o Estado vai fiscalizar. Vai fiscalizar, pera, ela tá dirigindo direitinho mesmo? Ela tá dirigindo direitinho mesmo? E essa fiscalização é feita continuamente. Prof, essa fiscalização também, né, ela não é uma atividade de império do Estado, é só fiscalizar se o cidadão tá cumprindo as normas. Essa etapa de fiscalização, ela pode ser delegada a particulares? Pode, ela pode, gente, pode. Pode ser delegada a particulares, sim. Tá bom, prof, que legal, beleza. E aí, estão fiscalizando se você está dirigindo direitinho e aí verificaram que você não está atendendo às normas de trânsito. Você está ultrapassando muito o sinal, você está fazendo um monte de coisa errada. Aí, eu vou ser o quê? Multada. A quarta etapa é a etapa da punição. Quarta etapa do ciclo do poder de polícia. Prof, essa etapa de punir, né, assim, fico pensando que quem pode punir é o Estado, né, que punir mesmo, né, quem pode punir é o Estado. Essa etapa não pode ser delegada. Pois é, gente. Essa etapa obrigatoriamente vai ser desempenhada por pessoas que compõem a administração, mas ela pode ser desempenhada por uma pessoa jurídica de direito privado, desde que essa pessoa jurídica de direito privado esteja na administração. Professora, qual pessoa jurídica de direito privado está na administração? As empresas estatais. Se eu estiver falando de uma empresa estatal, isso mudou, esse entendimento mudou ano passado. Se eu estiver falando de uma empresa estatal que presta serviço público, cujo capital é majoritariamente público, né? Então, eu estou falando de uma empresa estatal que presta serviço público, não aquela que explora atividade econômica, uma que presta serviço público. Essa empresa estatal pode realizar essa quarta etapa.
Olha que importante. Prof, mas quando é que o particular mesmo, né, uma empresa que não é estatal, uma empresa privada, pode exercer alguma etapa do poder de polícia? Gente, empresa particular que não faz parte da administração pública, só vai ser possível a delegação da segunda e da terceira etapa. Emissão, né, de uma CNH, a etapa de consentimento e a etapa de fiscalização. Só essas duas etapas podem ser delegadas a particulares que não fazem parte da administração. Agora, se eu estou falando de uma empresa que tem personalidade jurídica de direito privado, mas que faz parte da administração pública indireta, uma empresa estatal, que presta serviço público, aí essa quarta etapa pode ser delegada a ela sim. Agora, lembrando que essa primeira etapa aqui só vai ser desempenhada por pessoas jurídicas de direito público. Tá bom? Porque essa etapa é mais importante, é a ordem de polícia, que advém do poder de império do Estado. Beleza. Gente, entendeu tudo sobre o poder de polícia? Todos esses esquemas fazem parte do novo manual. Pessoal, agora vamos falar sobre um outro poder, um poder também administrativo muito importante, que é o poder hierárquico. Esse é super fácil. Vamos lá. Poder hierárquico. Dentro das entidades da administração pública existe uma hierarquia. Olha o chefe aqui no topo, depois os seus subordinados, e aqui os subordinados dos subordinados. Professora, por que existe hierarquia nas entidades da administração? Para fins de distribuir as funções entre os agentes, para organizar. Gente, em razão da hierarquia, o chefe, ele controla as medidas dos seus subordinados. Então, se o chefe viu que o seu subordinado editou um ato ilegal, o chefe pode anular aquele ato. O chefe pode revogar aquele ato. O chefe também pode delegar uma competência para um outro agente e avocar uma competência. Calma que esses dois conceitos, delegação e avocação, são novos e eu já vou explicar para vocês. Mas um ponto importante é, a hierarquia existe entre órgãos da administração. O que é órgão, prof? Órgãos são unidades administrativas, né? São unidades com competências específicas que compõem uma pessoa jurídica. Pensa no corpo humano, né, formado por vários órgãos. É mais ou menos assim. Os órgãos compõem uma determinada entidade. O órgão não tem personalidade jurídica própria, não tem pessoal próprio. Por exemplo, eu tenho o Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais é uma pessoa jurídica. Só que o Estado de Minas Gerais faz um monte de coisa. Ele decide, então, distribuir competências para os seus órgãos. Essa distribuição a gente chama de desconcentração. O O de concentração é O de órgão, desconcentração. Então, tudo que é relacionado ao desenvolvimento econômico vai ser de competência da Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Tudo que é de competência sobre esporte vai ser lá enviado para a Secretaria de Esporte. Tudo que é assunto de saúde vai ser realizado pela Secretaria de Saúde. Cada uma das secretarias são órgãos distintos. E dentro das secretarias existe também uma distribuição entre órgãos que compõem aquela secretaria. Por exemplo, todas as questões que envolvem contratos na Secretaria de Saúde ficam lá na Diretoria de Contratos. Todas as situações, questões que envolvem comunicação, assessoria de imprensa, ficam lá com a assessoria de imprensa. Todas as questões que envolvem recursos humanos fica com a diretoria de RH. Essa distribuição de competências entre os órgãos permite o quê? Um grau de eficiência maior, porque aí cada órgão vai se especializar em uma determinada atividade. Então, essa distribuição de funções acontece dentro das pessoas jurídicas que compõem a administração. Prof, quem são as pessoas jurídicas que compõem a administração? A própria administração pública direta, né, os estados, municípios, Distrito Federal e a União, e os entes da administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. Dentro de cada uma dessas entidades existe uma distribuição de funções entre os órgãos que as compõem. Prof, mas assim, você está me falando o conceito de desconcentração, distribuição de funções, né, de competências entre os órgãos. Mas, professora, por que o Estado, por exemplo, por que a União cria uma outra entidade com personalidade jurídica própria? Por que a União cria um INSS, cria uma autarquia, cria uma fundação? Por que ela faz isso, prof? Sabe por que ela faz isso, gente? Também para garantir uma especialidade, né? Um grau de eficiência maior e distribuir funções, mas de uma forma diferente. Por quê? Quando a União cria uma autarquia como o INSS
A autarquia INSS tem autonomia. Autonomia administrativa, pessoal próprio, orçamento próprio. Então, o dirigente do INSS fica responsável pela toda a prestação do serviço de previdência. Ele é responsável por tudo isso. E aí, a União fica só observando se o INSS está cumprindo a finalidade pela qual ele foi criado. A União está fazendo coisa demais. Ela falou, meu Deus, vamos criar uma pessoa jurídica com personalidade jurídica própria, com autonomia, com orçamento próprio, para cuidar de tudo que está ligado à Previdência. E aí ela criou o INSS. Gente, entre pessoas jurídicas distintas, né? A União é uma pessoa jurídica, o INSS é outra pessoa jurídica. Entre pessoas jurídicas distintas não existe hierarquia, não existe, porque eu não estou falando de órgão. Hierarquia existe entre órgãos. Lembra que a Secretaria de Cultura, aqui embaixo a Subsecretaria, embaixo a Subsecretaria as diretorias? Hierarquia, Secretaria, Subsecretaria, diretorias. Isso existe dentro entre os órgãos, né? Dentro de uma entidade em relação aos órgãos, hierarquia entre órgãos. Agora, entre pessoas jurídicas distintas não existe hierarquia. O que existe é vinculação. O INSS ele não está subordinado à União, não está. Não está subordinado. O presidente não pode falar assim, eu anulo esse ato aqui do INSS. Não tá. Porque o INSS tem o quê? Autonomia, pessoal próprio, orçamento próprio. Não, mas a União fica lá observando. Ela fica o quê? Verificando, supervisionando. É o que a gente chama de supervisão ministerial. A União verifica se o INSS está cumprindo as finalidades pela qual ele foi criado. Então ela vai fazer essa vinculação, essa supervisão ministerial, esse controle finalístico dos atos editados pelas entidades da administração pública indireta, ok? Facinho, prof, facinho. Então tá, prof, mas essa hierarquia, ela existe só no Poder Executivo? Não. Sabe por quê, gente? Existe em todos os poderes. Lembra que eu falei com você? Eu tô falando aqui com você, a gente está estudando direito administrativo. Mas você sabe que não é só o executivo que administra. Os outros poderes também administram. O executivo administra, né, sendo a sua principal função, mas o judiciário também administra, o legislativo também administra. Por exemplo, olha só, o juiz, ele tem como função principal julgar os processos. Essa é a função típica do juiz, a função principal do juiz. Mas o juiz também administra. Por quê? Lá no gabinete dele, ele tem, por exemplo, alguns assessores, ele tem alguns analistas que estão o quê? Estão subordinados a ele. Estão subordinados. Olha, subordinação, estou falando de poder hierárquico. Quando o juiz está o quê? Está administrando, gerindo a sua equipe, ele está desempenhando atipicamente a função administrativa. Ele está desempenhando atipicamente uma função que é típica lá do executivo. Então, gente, o juiz também realiza atipicamente a função administrativa. Beleza, prof, estou entendendo tudo, que maravilha. Beleza. E por fim, gente, para a gente detalhar mais um pouquinho, vou virar um pouquinho essa câmera. Virar um pouquinho para pegar melhor aqui esse quadro. Eu escrevi, gente, olha que beleza. Numa sala cheia de quadros. Eu escrevi em todos os quadros aqui. Tô falando com vocês, olha que maravilha. Vamos lá. Último aqui, conceito do poder hierárquico, que eu tô fazendo com vocês uma revisão foda. Vamos lá. Galera, conceito de delegação e avocação. Em razão, né, desse poder hierárquico, o chefe pode delegar uma competência que ele tem. Prof, o que é delegação? Galera, delegação. Por exemplo, o chefe aqui está no órgão A. Chefe do órgão A. Ele vai entrar de férias. Então, alguém tem que cumprir as funções dele. Ele vai delegar as suas competências, os seus poderes, para um outro chefe que está no mesmo nível hierárquico que o dele. A gente chama isso aqui de delegação horizontal. Horizontal, né? Horizontal. Ou então, ele vai delegar as suas funções, as suas atribuições para o seu subordinado. Para o seu subordinado. Isso a gente chama de delegação vertical. Tá vendo? Vertical. Beleza? Isso é delegação. Prof, qualquer competência pode ser delegada? Qualquer poder é passível de delegação? Não. Existem algumas exceções. Lembra desse macete aqui, ó. Cenoura. Cenoura.
Como assim, prof? Se é atos de competência exclusiva, quando eu estou falando de um poder, né, de uma competência que é exclusiva daquele agente, ela não pode ser delegada para outra pessoa. Não pode. Além disso, competência para edição de atos normativos. O agente tem competência para editar ato normativo. Ele pode passar essa competência, esse poder para uma outra pessoa? Não pode também. E por fim, competência para decidir recurso hierárquico. Ele pode delegar essa função de decidir um recurso hierárquico para outra pessoa? Não pode. Sabe por quê? Pensa comigo. Você fez um requerimento lá para o INSS. O INSS negou o seu pedido. Você recorreu daquele pedido. E aí, quem é que vai analisar esse recurso que você apresentou? O chefe da pessoa que negou seu pedido. O chefe. Beleza. Mas o chefe entrou de férias. Aí o chefe fala assim: ô Joãozinho, você aí mesmo que decidiu em primeiro lugar, vou repassar para você a competência de resolver esse recurso administrativo. E aí o Joãozinho vai analisar aquela questão novamente, ele já negou o pedido inicial, ele vai tomar a mesma decisão. Tá vendo? Se fosse possível essa delegação, nós teríamos uma mesma pessoa analisando a situação duas vezes. Então, para evitar isso, não é possível a delegação para decidir um recurso hierárquico. Beleza? Ok. Beleza, prof. Prof, pelo amor de Deus, arreda um pouquinho também esse aqui, ó. Vamos arredar mais um pouquinho aqui, gente, ó. Vamos arredar mais um pouquinho aqui, prof. Por favor. Tá bom. Tá bom aí? Vamos lá. E a avocação? A avocação, gente, a avocação, ela é diferente. O chefe tem uma competência, suas competências e tudo. O subordinado tem outros poderes, outras competências. O chefe fala o seguinte: subordinado, eu quero a sua competência. Eu vou tomar para mim a sua competência. Eu vou avocar a sua competência. Tá vendo que o movimento é contrário, é diferente? Eu vou avocar. O chefe que toma para ele aquela competência. Prof, mas o chefe pode avocar em qualquer situação? Somente mediante o quê? Motivo relevante e situação excepcional. Beleza? Ok, prof. Isso é poder hierárquico. Vamos para o próximo poder agora. Pessoal, antes de falar sobre poder disciplinar, dá uma olhadinha no poder hierárquico do Manual da Aprovação. Todos esses esquemas que estão no quadro estão no manual, todos estão. Gente, são 2 páginas só. 2 páginas que explicam esse conteúdo de poder hierárquico, e essas 2 páginas respondem a qualquer questão de concurso público. Se você achar alguma questão de concurso de nível médio ou nível superior que não seja respondida pelo meu material, você ganha R$1.000. Eu sempre falo isso. Você ganha R$1.000. Além disso, a garantia é de 100%, viu, gente? Se você se sentir insatisfeito com o material daqui a 10 anos, 20 anos, você pode pedir a restituição. É a única pessoa do país que dá garantia de 100% por tempo ilimitado. Porque eu garanto, né, gente? Então eu garanto, eu sei o que eu tô falando, eu sei a qualidade que é. Vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre poder disciplinar. Peraí, quem é que te disciplinou na vida? Alguém deve ter disciplinado, né? Eu espero que sim. Quem é que te disciplinou? Geralmente quem tem um vínculo de natureza especial com você, seus pais, seus professores, vínculo de natureza especial. E é assim que funciona com a administração pública. O poder disciplinar é o poder que a administração pública tem de punir. Punir qualquer um, prof? Não. Punir os seus servidores, que têm vínculo especial com o Estado, e punir os particulares que estejam vinculados à administração. O poder disciplinar não é o poder que a administração pública vai utilizar para punir qualquer pessoa, não. Só particulares que estão vinculados à administração e servidores públicos. Beleza. Existe uma diferença, né, gente, entre poder de polícia e poder disciplinar. Poder de polícia é aquele poder que a gente estudou que restringe a minha e a sua liberdade individual em prol da coletividade. Tá todo mundo sujeito ao poder de polícia, todo mundo. O poder de polícia vai ser utilizado o quê? Com a supremacia geral. Todos nós estamos sujeitos ao poder de polícia, né? Quem é atingido pelo poder de polícia? O particular em geral. Por exemplo, qualquer um de nós pode o quê? Ser multado, ter uma multa de trânsito se a gente estiver dirigindo. Beleza. Agora, o poder disciplinar, por sua vez, a administração pública goza, né, da supremacia especial quando ela estiver exercendo esse poder. O que é supremacia especial? Somente o particular que tem um vínculo com a administração, um vínculo de natureza especial, que vai estar sujeito a esse poder. E esse é o ponto mais cobrado. O ponto
ponto mais cobrado sobre poder disciplinar, gente, é o conceito de poder disciplinar. Olha essa parte toda em vermelhinho, responde a mais de 1000 questões de prova, só esse parágrafo, galera. Então tá. Então é aqueles que têm um vínculo de natureza especial com o Estado, por exemplo, quando a administração pública multa um particular que foi contratado pelo Estado. Ah, um particular que foi contratado pelo Estado é um particular que tem um vínculo de natureza especial, né? Ah, entendi, professora, é isso aí. E essa é a questãozinha que pega na sua prova. Outro ponto que pega no poder disciplinar, gente, além de quem está sujeito a esse poder disciplinar, para a administração pública punir alguém, ela tem que conferir a essa pessoa, né, o direito de ampla defesa e o direito de contraditório, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que a administração pública, para punir o seu servidor, para punir o particular que foi contratado, ela vai ter que instaurar um procedimento no qual esse particular, esse servidor, vai poder se defender. A gente já sabe que no processo administrativo, o servidor pode se defender sem advogado, sem chamar advogado, pode também chamar um advogado para defender ele, pode também recorrer de uma decisão que foi desfavorável ao interesse dele, sem precisar pagar nada por isso. Ele pode fazer isso, pode ter acesso às informações do processo, tudo isso acontece no âmbito do processo administrativo. Só que um outro ponto muito importante sobre poder disciplinar. Ao contrário do poder hierárquico, que é um poder permanente, né? O poder hierárquico é um poder permanente. Por quê, prof? Porque ele estrutura as entidades da administração. Permanentemente o secretário está aqui no topo da hierarquia, abaixo dele está o subsecretário e abaixo dele está os diretores. Permanentemente, todo dia. Todo dia a hierarquia está se manifestando. Agora, o poder disciplinar não. O poder disciplinar não se manifesta todo dia, de forma permanente. Não, gente, sabe por quê? Esse poder ele só se manifesta em situações episódicas, em determinados episódios. Se, por exemplo, o servidor descumprir um dever funcional, fizer alguma bobagem, aí o poder disciplinar se manifesta. Mas se ele estiver fazendo tudo certinho, o poder disciplinar não se manifesta, não. Ou seja, ao contrário do poder hierárquico, que é um poder permanente, o poder disciplinar só vai se manifestar em situações episódicas. Galera, um ponto importante. A administração pública tem o dever de punir se ela verificar uma irregularidade. Tipo assim, o chefe viu que o seu servidor não está trabalhando direito. O chefe pode fazer vista grossa? Não. Né? O chefe tem o dever de instaurar um processo administrativo disciplinar para apurar aquela situação ali. Tem o dever. Então, gente, é importante você compreender que se, por exemplo, o chefe verifica que o seu subordinado descumpriu um dever funcional, ele tem o dever de instaurar um processo administrativo para fins de verificar, né, se de fato ele descumpriu e de punir esse servidor. Ele não pode fazer vista grossa, ele não pode fingir que não viu. Ele tem um dever vinculado de verificar e punir, é claro. Só que no bojo da punição, na hora que a comissão que está cuidando daquele processo estiver decidindo qual que é a punição, qual que é a penalidade que vai ser aplicada, existe uma margem de discricionariedade para a comissão. Como assim? Prof, a comissão pode escolher entre punir ou não punir um servidor que descumpriu um dever? Não, não pode escolher. Ela deve punir. Né? A aplicação do poder disciplinar, tendo em vista uma irregularidade, é uma aplicação vinculada aos termos da lei. Agora, no bojo lá do processo administrativo disciplinar, na hora que for sendo definida, que estiver sendo definida a punição que vai ser aplicada àquele servidor, no âmbito dessa definição existe uma margem de discricionariedade. Por exemplo, a comissão pode decidir suspender o servidor das suas atividades por 70 dias, por 80 dias, por 90 dias. Existe uma margem de liberdade da comissão para definir qual que é a punição que vai ser aplicada. Ou seja, o exercício do poder disciplinar diante de uma irregularidade é vinculado. A administração pública não pode fingir que não viu. Deve verificar, deve punir. Agora, no momento em que for sendo definida, né, for ser definida aquela punição que vai ser aplicada, a comissão tem uma margem de liberdade para decidir qual que é a penalidade que vai ser aplicada no caso concreto. Beleza? Agora, um ponto importante que cai muito em prova. Galera, sabia que uma conduta só, uma conduta do agente público aqui, esse cidadão aqui, que nem parece um bonequinho, uma conduta do agente público, um ato que ele tiver, poxa, uma conduta errada, pode ensejar responsabilização do agente público em 3 esferas distintas? Por exemplo, se o agente público furtou uma maquininha de café da repartição, levou para casa,
Te pergunto, o furto é um crime? Sim. Crime que enseja punição na esfera penal? Sim. O furto gerou um dano para a administração que ficou sem aquela maquininha? Sim. Quando a gente está diante de um dano, vai ensejar uma reparação no âmbito civil, na esfera civil. Se você sofreu um dano, você vai ajuizar um processo civil. Agora, o furto de uma maquininha de café também é uma infração administrativa? Também é um descumprimento de um dever funcional, uma ofensa ao estatuto do servidor? Sim. Então, quer dizer que uma conduta só do servidor desencadeou responsabilidade em 3 esferas distintas: esfera administrativa, esfera civil e esfera penal. Essas 3 instâncias são independentes, em regra, são independentes. Entretanto, existe uma situação em que a decisão de uma instância vai o quê? Implicar na mesma decisão das outras instâncias. Por exemplo, se o servidor público, vou arredar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Se o servidor público, gente, for absolvido nessa situação e nesse exemplo, por negativa de autoria, não foi ele que furtou a maquininha de café, ou inexistência do fato, nunca aconteceu aquele furto, se ele for absolvido na esfera penal por uma dessas 2 razões, a absolvição na esfera penal enseja a absolvição nas outras esferas. Aí ele não responde mais nem na esfera administrativa, nem na esfera civil, tá bom? Isso é importante. Então, professora, quer dizer que a conduta de uma só conduta pode ensejar responsabilidade em 3 esferas distintas? Em regra, essas esferas são independentes. Só que, quando a gente tiver uma absolvição na esfera penal por razão da negativa de autoria ou inexistência do fato, aí essa absolvição vai ensejar a absolvição desse servidor nas outras esferas. Pessoal, isso é importantíssimo. Tá em amarelinho no manual essa parte aqui, porque responde a 200 questões de prova. Lembrando, né, gente, que cada página do manual é explicada em áudio também, e as questões estão aqui. No final de cada página você tem acesso às questões que são respondidas por cada página. Beleza. Vamos terminar essa aula? Eu vou virar aqui com vocês. A gente vai estudar agora o último poder. Vocês estão vendo que eu estou numa sala de quadros, né? Um último poder que a gente vai estudar hoje, que é o poder normativo. Pessoal, o poder normativo é o poder que a administração pública tem para editar normas. O que é norma mesmo, prof? Pessoal, norma é um ato normativo que clarifica o conteúdo da lei, facilita a aplicação da lei. Quem inova no ordenamento jurídico é o legislativo. A norma é editada segundo legem, segundo o que está na lei, para facilitar a aplicação da lei. Por exemplo, nós temos aqui um desenho, olha galera, nós temos a Constituição Federal que estabelece, por exemplo, a obrigação que a administração pública tem, antes de contratar, ela tem que licitar. Essa obrigação está na Constituição. Vem a Lei 8666 e estabelece como é que a administração pública vai licitar, o que é o procedimento licitatório. E depois é editado um decreto que vai regulamentar, por exemplo, o registro de preços. Ou seja, o decreto vai ser editado para fins de complementar o que está na lei, facilitar a aplicação da lei. Prof, quando você fala de ato normativo, você está falando de quê? Eu estou falando de resolução, de instrução, de portaria, de decreto. Prof, de decreto também? Sim. Ato normativo é todas as espécies de atos que vão normatizar alguma coisa para garantir a execução da lei. Só que quando eu falo de decreto, eu estou falando também, gente, de regulamento. A forma, né, do regulamento é o decreto. Prof, mas aí eu fico naquela confusão, o que é poder normativo, o que é poder regulamentar? Entenda isso. Poder normativo são todas as normas que podem ser editadas para fins de facilitar a aplicação da lei. Poder regulamentar está falando especificamente sobre o decreto. Então, prof, quer dizer que o poder regulamentar está dentro do poder normativo? Sim, o poder regulamentar está dentro do poder normativo, porque o poder normativo fala de todas as espécies de atos que vão regulamentar a lei. E o poder regulamentar fala especificamente sobre o decreto. Sim, é isso mesmo. Sobre questão de prova, gente, o que pode pegar na sua prova sobre poder normativo? Existe uma diferença entre regulamento executivo e regulamento autônomo. Regulamento executivo é esse regulamento que é editado para fins de garantir a execução da lei, clarificar o conteúdo da lei, facilitar a aplicação da lei. Então, por exemplo, tem a Constituição, que estabeleceu lá a obrigatoriedade de licitar, veio a Lei 8666, estabelecendo o que é o procedimento licitatório, depois veio um decreto estabelecendo como é que vai ser feito o registro de preços. Ou seja, esse decreto veio regulamentar
a lei. Facilitar a aplicação da lei para garantir a fiel execução da lei. Beleza. A grande maioria dos atos normativos são assim. São regulamentos executivos. Só que existem os regulamentos autônomos. Regulamento autônomo é aquele que é editado em substituição da lei. Ele substitui a lei. Ele inova no ordenamento jurídico. Prof, mas é o executivo inovando no ordenamento jurídico? Sim, é o executivo desempenhando atipicamente uma função que é típica de quem? Lá do legislativo. Quando é que isso acontece? O pessoal tem a Constituição, por exemplo. Aí eu não tenho uma lei tratando sobre aquilo não. Vem um decreto que está regulamentando a Constituição. O decreto é autônomo, ele substitui a lei. Prof, mas quando é que o executivo pode editar um regulamento autônomo? Regulamento autônomo é aquele editado sobre tema que envolve organização administrativa sem criar nem extinguir órgão e nem criar nova despesa. Só nessa situação, sobre esses temas, o executivo pode editar um regulamento autônomo que inova no ordenamento jurídico. Gente, isso é questão de prova. Não pode esquecer, esse é o ponto mais cobrado. Essa diferença aqui entre poder normativo e regulamento autônomo e regulamento executivo é o mais importante. Pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui no comentário. O arquivo gratuito do dia, com uma degustação do Manual da Aprovação, está disponível no grupo da jornada. Para participar do grupo é só clicar no link abaixo que a gente vai mandar para vocês. Quero saber das suas dúvidas e quem está pedindo o manual, tem muita gente pedindo. Amanhã tem uma grande novidade, aguarda que eu vou anunciar para vocês amanhã, tá bom? Lembrando, né, gente? Das frases poderosas, esses esquemas todos fazem parte do manual, você deve estar vendo aqui do lado os esquemas todos, os esquemas fazem parte do manual, tá tudo aqui, todas as questões estão aqui, você consegue responder qualquer questão de prova. As frases mais cobradas, prof, de poderes administrativos, vou deixar para vocês no grupo essas frases, só entrar no grupo no link abaixo, e esses são os artigos mais importantes. Por hoje é só. Volta amanhã, gente. Beijo, tchau, tchau.